Quando a gente pensa em como vivem os ricos, a gente imagina iates, aviões, carrões, né, mansões, uma vida luxuosa, né, igual aquele comercial, aquele meme que tem. Porém, é a minoria que vive assim. A maior parte das pessoas que tem acima de 5 milhões a 30 milhões, elas têm uma vida totalmente diferente do que a TV e as redes sociais mostram. E é isso que nós vamos falar aqui. Como vivem os ricos? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Rosiele Pegado, especialista em finanças pessoais, e aqui eu te ensino a cuidar do seu dinheiro do jeito certo. Então, vamos lá. Eu criei algum apoio aqui, eu fiz uma pesquisa aqui para a gente debater esse tema. Você tem essa curiosidade ou você imagina que todo mundo gasta assim aleatoriamente? E eu também vou dar um exemplo de pessoas que eu conheço, né, que são bem endinheiradas assim e que elas não gastam dinheiro do jeito que a gente pensa, não. Então, vamos lá. Teve um estudo brasileiro que ele mapeou ali pessoas que tinham entre 5 milhões a 30 milhões e eles mostraram que, bem diferente daquele estereótipo que a gente tem das redes sociais, que a pessoa tá sempre viajando nas Maldivas, né, gastando dinheiro, pegando helicóptero e entre outras coisas, bem diferente dessa realidade, essas pessoas que têm esse dinheiro, essa quantidade de dinheiro investido, elas têm uma vida bem mais simples. E, paralela a isso, a gente traz aqui também uma ideia do livro na verdade, O Milionário Mora ao Lado. Não sei se você já conhece, eu vou deixar aqui o link da Amazon para você adquirir esse livro, que ele é bem legal. Então, as pessoas que têm dinheiro, que investem, elas têm coisas assim, diferentes. Elas não usam aquelas roupas com logomarcas, sabe? Mostrando a empresa, elas não fazem propaganda para uma marca. Na maioria das vezes, elas usam roupas básicas. E a gente vê isso pelo Elon Musk, o Mark Zuckerberg, né? Você não vê ele com roupa de marca, né? Eles usam aquela camiseta ali e se preferir, sempre do mesmo tom ali que você parece o uniforme deles, né? Então, você percebe que eles não têm essa coisa de ostentar, de Chanel, Hermes, essas coisas assim. Um outro ponto, eles fazem compras conscientes. Eles não saem comprando aleatoriamente. Eles têm uma visão muito de futuro. Eu preciso disso? Eu não preciso? Isso vai me trazer retorno? Não. Então, eles não compram. E eles evitam a ostentação. Ou seja, quem é rico de verdade não está nas redes sociais ostentando. E uma coisa assim que eu vou trazer aqui, eu tenho uma amiga que ela já trabalhou no UBS, né, no Banco da Alemanha. E para abrir essa conta nesse banco, você no mínimo precisava ter 1 milhão de euros para abrir essa conta. E isso, ó, gente, lá em 2012. Hoje, 1 milhão não é tanto dinheiro assim, mas naquela época era, né? Tinha um valor significativo. Então, ela falava que todos os dias essas pessoas, esses clientes desse banco, ligavam para pedir desconto no cartão de crédito, para pedir desconto em hotel. Aí eles descobriram que um cliente tinha recebido isenção de anuidade. E aí eles ligavam porque eles queriam também. E eu questionava com ela. Nesse tempo, eu estava começando ali me especializar em finanças. Na verdade, eu estava estudando finanças para me ajudar, né? Porque eu estava lá na Alemanha. Eu ainda não era especialista, mas a gente já debatia esse tema, eu já estudava. E eu falava assim, nossa, Lorena, que impressionante, né? A gente tem uma visão totalmente diferente das pessoas ricas, que elas gastam, que elas ostentam, e elas estão aí brigando pela anuidade do cartão de crédito. E a pessoa que não tem dinheiro paga aquelas taxas do banco sem saber, mas o rico não. Então, esse já é um ensinamento. Então, esse foi um grande ensinamento que eu tive na Alemanha, com essas pessoas que eram ricas. É claro, eu não conhecia, quem conhecia era a minha amiga, né, que era ela que trabalhava no banco, mas a gente sempre discutia os comportamentos deles pra gente olhar e dizer assim, eu acho que por isso que eles têm dinheiro, porque eles são conscientes no uso do dinheiro deles. Então,
eles focam em construir patrimônio e não adquirir passivos, assim, sabe? Então, essa é a grande realidade. Outra, eles também não fingem ser quem eles não são, né? Porque na maioria das vezes, por exemplo, esse é até um grande erro da classe média, ela quer fingir que ela é rica, né? Então, ela quer, ao invés dela morar num bairro inferior ali de classe média, não, ela quer ir para dentro de um condomínio, para uma classe mais alta e ali se estrangular com as dívidas, receber o tempo todo ação judicial de despejo, de cobrança, né? Porque muitas vezes você não sabe, quem tá lá dentro do condomínio tá vendo essas movimentações aí do oficial de justiça chegando, né, fazendo cobranças. Então, esse é o ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Agora, eu quero trazer um resumo do livro O Milionário Mora ao Lado. Então, nesse livro, eles estudaram, né, os autores estudaram ali por 20 anos, mais de 500 milionários, olha só, né? E aí eles descobriram o quê? Que eles não trocam de carro toda hora, sabe? Não ficam, agora eu quero uma Mercedes, agora eu quero uma Ferrari. Eles não fazem isso. E eles gastam menos de 25 mil dólares em um carro. Eles evitam essas roupas, esses ternos de grife, eles gastam até 400 dólares. Então, esse negócio de pagar 18 mil, 20 mil, 100 mil em uma peça de roupa, eles não fazem. Inclusive, eu vi o Leonardo, o cantor, falando isso, que ele estava nos Estados Unidos e ele estava dentro do Walmart. Ele estava comprando a roupa dele lá. Ele falou, se você quer comprar roupa cara, tá bom, eu sei o valor do meu dinheiro, eu sei quanto eu trabalho. E ele estava lá comprando a blusa dele, as roupas dele, dentro do supermercado Walmart. Então, você vê, ele é uma pessoa milionária, a gente sabe disso, né? Eles preferem relógios simples, né? Não ficam querendo comprar aqueles relógios caríssimos. Então, eles compram um relógio até 235 dólares. E eles moram por décadas em bairros de classe média. Inclusive, né, o Henry Buffett, que é o homem mais rico da Bolsa de Valores, ele mora na mesma casa há décadas, né? Ele não fez essa ascensão. Tudo bem, eu tenho uma ressalva aqui sobre ele, que eu acho assim, ele tem muito dinheiro, gente, ele poderia viver melhor, né? Ele ainda fica indo ali no McDonald's com desconto, sabe, aqueles descontos do sanduíche, ele ainda faz isso, ainda pega esses bônus, esses panfletos que dão descontos. Isso eu já acho demais, sabe? Eu acho também que podia viver melhor, tomar boas decisões, mas é a vida dele, né? Ele sabe o que ele quer. Porque ele tem agora, gente, dinheiro infinito. Até porque ele já é uma pessoa com quase 100 anos. Não tem mais 50, 100 anos pela frente, não sei, né? Só se tiver um avanço muito grande da medicina. Então, eu acho que ele poderia usufruir o dinheiro dele melhor. Mas isso é a decisão dele, né? Porém, nós vemos que ele é uma pessoa bem rica e não faz essa ostentação. A outra pessoa também já é o Bassi, né, que é o nosso investidor brasileiro mais rico na Bolsa de Valores. Ele também, né, um dos mais ricos, ele também não tem essa ostentação, anda de metrô até hoje, né? Então, você percebe que as pessoas que são ricas, elas não estão ali ostentando, querendo gastar. E o principal bem dessas pessoas é o quê? O tempo. E não as coisas. Então, a maior riqueza deles é o tempo de ir para academia, o tempo de conviver com a família, o tempo de trabalhar naquilo que gosta. Então, eles têm essa visão. Então, eles visam trabalhar por escolha, viajar sem pressa e ter tempo de qualidade para si e para a família, né? Então, quantas pessoas você conhece aí que não conseguem ir para uma academia, não conseguem ter um almoço, um encontro familiar, porque elas estão sempre trabalhando para pagar aquele alto padrão de vida que elas escolheram ter. Então, veja que elas priorizam, as pessoas ricas, elas priorizam saúde, né? Elas procuram ter uma alimentação com mais qualidade, atividades físicas, investem na saúde mental. Então, elas entendem que não é só ter dinheiro, né? Elas precisam ter qualidade. E quando você sobe muito de padrão, você acaba perdendo essa qualidade. Porque você subiu de padrão, os seus ganhos precisam subir. Mas para isso você também tem que trabalhar mais. Então, você entender
essa diferença, né, essas decisões que você acaba tomando, vai fazer com que você tenha uma vida melhor. E é por isso que a gente fala para você viver um padrão abaixo daquilo que você ganha, porque isso vai te dar folga financeira e você vai conseguir viver com mais escolhas. E para a gente finalizar essa ideia aqui, eu quero saber de você. Quais são, né? Quais são as suas decisões diárias? Elas são por tempo, por qualidade de vida ou por padrões, né? Por coisas, adquirir coisas, carro, casa, entre outras coisas. Não estou dizendo que não é para você ter, mas tem aquilo dentro da sua realidade. Porque aqui o que a gente vê eles investem, eles não deixam o dinheiro parado, o dinheiro sempre está investido ali, rendendo, eles optam escolher um padrão, eles fecham um valor ali e ali eles vivem dentro daquele padrão e eles conseguem viver com mais qualidade de vida. Então, eles multiplicam o que já tem, eles não deixam o dinheiro dormindo, né? Sempre o dinheiro está investindo e eles não caem no consumo impulsivo, que é o que a gente vê nas redes sociais. O tempo todo você é bombardeado em adquirir produtos, coisas ali que às vezes você nem precisa daquilo, sabe? Para que você precisa de várias garrafas, né, de academia, se ela é retornável? Então você, com uma, isso já tem a finalidade. Para que você precisa de 20 calças de academia? Se a semana tem 7 dias, então se você tiver 7, você vai uma por dia, você tem que lavar isso, né? Então compre um produto de qualidade que você consegue lavar e usar por muitas vezes, ao invés de ter 30, 20 calças de academia, tá bom? Então essa é a minha mensagem para você. E claro, né, gente, riqueza é igual a liberdade financeira, a liberdade de tempo. E aí, me conta aí, você tem tempo para viver com a sua família? Você está fazendo escolhas conscientes? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, qual é a visão que você tinha das pessoas ricas? Que elas viviam igual como estão vivendo no Instagram? Ou não? De fato, você já tinha esse conhecimento. Para a gente fechar, eu vou contar aqui que o patrão do meu esposo, ele também já falou isso, né? Ele fala que ele pode vender 1 milhão, 2 milhões, ele se mantém ali. Ele fala, por isso que ele vai, vamos gastar, vamos mudar, vamos fazer isso. Não. Ele considera, não, faturamos 1 milhão, mas o dinheiro é da empresa. Então, a gente tem que reinvestir nela. Veja que essa é a visão de uma pessoa que é rica, né? Se você quiser aprender a organizar sua vida financeira para prosperar financeiramente e quiser uma mentoria comigo, o link vai ficar aqui na descrição. E se você ainda não tem esses comportamentos, você vai lá, Rose, olha, não posso ver uma compra ali, entrar na Shopee, que eu fico colocando coisas no meu carrinho, aí eu te indico o meu curso Virada Financeira. Nele, eu vou te ensinar os comportamentos que você precisa ter para ter uma vida melhor financeiramente. O link vai ficar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Não deixa de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!